eu tive a oportunidade, quando eu estava no último ano da faculdade, eu pleiteei, eu fiz um pedido de estágio na Universidade da Flórida para ficar no hospital da Flórida, da faculdade, para estudar neurologia clínica com a doutora Cheryl Crisman, que ela já tinha vindo 3 vezes aqui para o Brasil dar aula em congresso. E a professora Irvênia, né? Foi sua professora também, tão querida, da neuroanatomia. Ela tinha um bom contato com a Cheryl Crisman, ela fez o pedido, eu fui aceita. E eu fui para lá por 3 meses. Então, eu fiquei em Gainesville, no norte da Flórida, na universidade. E, para minha grande surpresa, porque era um mundo sem internet, quando eu estava nas 2 primeiras semanas de estágio na Neuro, eu vi que tinha um setor de animais selvagens lá no hospital. E o setor de animais selvagens do hospital, quem chefiava era o autor de livro de répteis que a gente tinha aqui no Brasil, o Dr. Jacobson. E aí eu fiz um pedido, eles me autorizaram a acompanhar também lá. O departamento, o setor de animais silvestres. Então, eu fiz o estágio oficial de neurologia clínica e fiz um não oficial, um extra, acompanhando toda a rotina de animais silvestres, que é muito parecida com a nossa. Então, ali foi um grande aprendizado, porque foram 3 meses. E a rotina deles, a casuística é muito grande. Né? Você é uma pioneira nessa área aqui no Brasil? Eu acho que eu sim. Eu me considero uma pioneira, porque a gente não tinha, tinham muito poucos profissionais que trabalhavam, e por essa oportunidade de fora, e foi muito bom. Depois, em alguns momentos, em congressos, vieram professores de fora, a gente foi aperfeiçoando, e eu iniciei o atendimento aqui de animais silvestres, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui fazer o mestrado na USP, no departamento de patologia, mestrado em ciências, fiz nessa área de animais silvestres. Qual foi o tema? Eu fiz um levantamento prospectivo dos animais silvestres domiciliados, que estão na casa das pessoas, como animais de estimação. Então, eu fiz um levantamento de quem eles são, quantos, né? Quais manejos eram submetidos, então, qual era a dieta que é oferecida, as principais espécies, as principais doenças, e aí uma correlação de doenças com manejo. Muita coisa que você fez num mestrado só. Eles falaram que eu podia ter feito aí um doutorado, que a minha tese ficou... Você podia ter feito um pós-doc. Imagina, é conteúdo pra caramba. Porque hoje, você chega e vai lá na internet, você vê quantos animais tem, agora, essa pesquisa aí é uma pesquisa a campo, não foi? Foi bem interessante, porque esse tema eu queria desenvolver. Porque como eu já trabalhava há alguns anos na área, eu via, a gente conseguia correlacionar, por exemplo, nutrição com a ocorrência de algumas doenças, alguns erros de manejo, que são os cuidados dos animais silvestres com algumas doenças, mas a gente não tinha isso quantificado. Inclusive, porque nesse levantamento você consegue identificar e fazer correções, né? Então, é importante para o clínico entender aonde ele precisa, por exemplo, orientar as pessoas que têm esses animais em casa para que esses animais tenham cuidados melhores e tenham bem-estar. Sim. Então, era um levantamento que eu queria fazer. Quem me orientou foi a professora Eliana Matsushima, que foi uma ótima orientadora. E ela aceitou o tema, que foi muito bom. Eu fiquei muito feliz dela ter aceitado. E com toda a orientação dela, ela aperfeiçoou muito a minha ideia básica. Então, a gente acabou fazendo um levantamento bem grande, Sidney. Foi grande mesmo. Não, eu imagino, muita coisa. Na verdade, você pegou, assim, animais silvestres, tudo. Isso, né? tudo que era atendido em clínica, exatamente. A gente dividiu em 3 classes. Nossa. Répteis, aves e mamíferos. E fizemos uma casuística de clínicas que atuavam aqui em São Paulo, né? Então, foi prospectivo, então, a gente conseguiu se organizar para levantar essas informações organizadamente, né? Que no retrospectivo tem, às vezes, algumas falhas, né? E então, fizemos na minha clínica e mais 2 clínicas de colegas
em regiões diferentes de São Paulo, né? Para que a gente também tivesse casuísticas talvez um pouco diferentes de acordo com a zona da cidade, né? Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul.